Especial Halloween. Neste especial de Halloween, 2 dos assassinos mais sombrios da história ganham vida através de seus horrores reais. Edward Gein, o fazendeiro de Wisconsin, cuja obsessão pela mãe e profanação de cadáveres inspiraram Psicose, o Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. E John Wayne Gacy, o palhaço assassino, que escondia o rosto da morte atrás de uma máscara colorida enquanto enterrava suas vítimas sob o próprio chão. Ambos provaram que os piores monstros não vêm das telas, mas caminham entre nós. Edward Gein, uma bela loira, tira suavemente o roupão, entra no chuveiro e abre a torneira. Então, fecha a cortina de plástico. A água cai de maneira abundante. Ela se ensaboa, sorrindo. De repente, sobre seu ombro, uma sombra surge do outro lado da cortina. O vulto se aproxima. A cortina é puxada. O vulto, que tem a forma de uma velha, empunha uma faca de açougueiro. A lâmina investe com ímpeto, depois investe de novo e de novo. Acordes estridentes na trilha sonora coincidem com os gritos agonizantes da vítima. Seu sangue se esvai em um redemoinho pelo ralo. A sequência, é claro, é a famosa cena do chuveiro do filme Psicose de 1960, de Alfred Hitchcock, o momento mais assustador do filme de horror mais influente dos tempos modernos. Depois de Psicose, um novo tipo de monstro começou a perseguir as telas de cinema dos Estados Unidos da América: o assassino psicótico. E tomar banho nunca mais foi a mesma coisa. A genialidade do filme de Hitchcock deriva de seu dom de nos arrastar para um mundo de total insanidade. Um reino de pesadelo, no qual um banheiro vira uma câmara de horrores. Um jovem tímido se transforma em um travesti enlouquecido, e uma doce velhinha se revela um cadáver mumificado. Quando o filme acaba, o público abalado se afasta da tela, dizendo: graças a Deus, é só um filme. Talvez a coisa mais assustadora sobre Psicose, então, é que foi baseado em uma história real. De fato, havia um maníaco cujos atos abomináveis serviram de inspiração para o filme. Seu nome, entretanto, não era Norman Bates, era Edward Gein. Gein cresceu em uma fazenda miserável, alguns quilômetros próxima de Plainfield, Wisconsin, uma pequena e monótona cidade situada em uma área que tem sido chamada de o Grande Coração Morto do estado. Seu pai, George, era um tipo azarado, com uma queda pela bebida. Embora George pudesse ser violento quando bêbado, ele não era páreo para sua tirânica esposa, Augusta. No entanto, é difícil imaginar como qualquer um poderia medir forças com a determinação feroz de Augusta, ou sua loucura total e absoluta. Criada em uma intensa atmosfera religiosa, ela aos poucos se transformará em uma fanática desvairada que contava sempre o mesmo tema. A repugnância pelo sex, ao olhar para o mundo à sua volta, tudo o que via era podridão e imundície. Ela fugira da cidade de La Crosse, onde Ed nascera, porque a julgava uma Sodoma moderna, de pecado e perversão. Mas Plainfield, em sua visão distorcida, acabará se revelando não muito melhor. A pequena e religiosa cidade era, a seus olhos, um antro de depravação. Ela manteve seus 2 filhos, Ed e o irmão mais velho, Henry, firmemente agarrados à barra de sua saia, e os imbuía de sua própria visão distorcida do mundo, na qual predominavam a perversidade, a vulgaridade das mulheres e a indignidade do amor carnal. George Gein morreu de um ataque cardíaco em 1940. Ninguém, nem sua família, ficou triste de vê-lo partir. Sozinhos com a mãe, os 2 meninos caíram ainda mais fortemente sob seu feitiço venenoso. Henry, pelo menos,
Parecia ter alguma consciência da influência destrutiva de Augusta e tentava ajudar o irmão a se libertar. Mas Ed não lhe dava ouvidos. Ele idolatrava Augusta e não aceitava as críticas de seu irmão. Em 1944, Henry foi encontrado morto na propriedade dos Guin, supostamente vítima de um ataque cardíaco enquanto apagava um incêndio no mato. Ninguém deu uma explicação convincente para os hematomas na parte de trás de sua cabeça. Agora Ed tinha sua mãe só para ele, mas não por muito tempo. Em 1945, Augusta sofreu um derrame. Ed cuidava dela dia e noite, embora nada que fizesse aparentemente fosse bom o bastante. Às vezes, com a voz arrastada, mas ainda carregada de desprezo. Ela o chamava de frouxo e fracassado, assim como o pai. Outras vezes ela o chamava para perto, dando tapinhas no colchão. Ed subia na cama de mansinho, agarrava-se à mãe, enquanto ela murmurava em seu ouvido que ele era seu homenzinho, seu bebê. À noite, ele chorava até dormir, rezando a Deus que poupasse a vida de sua mãe. Ed nunca conseguiria viver sem ela. Ela mesma o dissera, mas suas preces foram ignoradas. Poucos meses depois, Augusta foi acometida de outro derrame, ainda mais devastador. Ela morreu em dezembro de 1945. Ed Gein, com 39 anos, estava sozinho em seu mundo escuro, vazio e isolado. Foi quando a loucura começou a se apoderar dele. Por muito tempo, ninguém parecia notar. Um solitário durante toda a vida, Ed começou a se isolar ainda mais, confinado entre as paredes castigadas pelo tempo de sua sombria e decrépita casa de fazenda. Mesmo quando se aventurava a sair em público para resolver alguma pendência na cidade, fazer algum biscate ou beber uma cerveja de vez em quando no bar de Mary Rogan, ele não parecia mais estranho do que antes. Talvez um pouco mais sujo, mais necessitado de um banho, mas ele sempre fora um tipo esquisito, desde pequeno. As pessoas simplesmente aceitavam suas excentricidades. É verdade que Ed parecia falar cada vez mais sobre os artigos de revista pelos quais era fascinado. Histórias de atrocidades nazistas, caçadores de cabeças dos mares do sul e operações de mudança de sexo. E havia também as piadas que ele contava. Quando Mary Rogan, a proprietária do bar local, uma mulher grande e desbocada, desapareceu repentinamente de casa certa tarde, deixando como rastro apenas uma poça de sangue, Ed brincou dizendo que ela estava passando uns tempos em sua casa. Mas esse tipo humor negro era algo que você esperaria de um esquisitão feito Ed Gein. Até mesmo as histórias sobre as coisas sinistras em sua fazenda não intimidavam a maioria das pessoas. Algumas crianças da vizinhança que tinham visitado sua casa afirmaram ter visto cabeças encolhidas penduradas nas paredes de seu quarto. Os rumores acabaram chegando aos ouvidos de Ed, que tinha uma explicação plausível. As cabeças, ele disse, eram relíquias da Segunda Guerra Mundial, enviadas para ele por um primo que servira nos mares do sul. Seus vizinhos deram de ombros. Fazia sentido que Ed tivesse artefatos estranhos assim. Eles nunca imaginaram que Ed pudesse ser capaz de ferir alguém. Diabos, aquele homenzinho manso de sorriso torto, não suportaria ver sangue. Ele nem sequer saía para caçar veados, como todos os outros homens da cidade. Isso é o que as pessoas diziam. Então, Bernice Verden desapareceu. Aconteceu em 16 de novembro de 1957, o primeiro dia da temporada de caça ao veado. No fim daquela tarde, Frank Worden voltou para casa depois de um dia infrutífero na floresta e seguiu direto para a loja de ferragens que pertencia à sua mãe. Bernice, que também administrava o estabelecimento, para sua surpresa,
ela não estava lá, rondando o local. Warden descobriu um rastro de sangue seco que levava da frente da loja à porta dos fundos. Também descobriu um recibo de venda de meio galão de anticongelante emitido para o último cliente de Verden, Eddie Gain. Ao chegar à casa de Eddie para questioná-lo sobre o paradeiro da senhora, Warden, a polícia encontrou o corpo da avó de 58 anos na cozinha externa, nos fundos da casa. Pendurada pelos calcanhares em um gancho de açougueiro, ela fora decapitada e estripada, amarrada e preparada para consumo como um veado abatido. Chocados e enojados, os policiais pediram reforços. Pouco depois, uma dúzia de policiais chegou à fazenda para explorar o interior da Casa dos Horrores de Gain. O que eles descobriram durante aquela noite longa e infernal era pavoroso. Tigelas feitas com o topo cerrado de crânios humanos, cadeiras acolchoadas com carne humana, abajures feitos de pele humana, uma caixa cheia de narizes, um puxador de cortina decorado com 2 lábios femininos, um cinto feito de mamilos femininos, uma caixa de sapatos contendo uma coleção de genitálias femininas. Os rostos de 9 mulheres, cuidadosamente desidratados, recheados, com papel e montados, como troféus de caça, em uma parede. Uma roupa de pele humana, com seios e tudo, feita a partir do torso curtido de uma mulher de meia-idade. Mais tarde, Eddie confessou que, à noite, vestia a roupa e andava de modo afetado pela fazenda, fingindo ser sua mãe. Por volta das 4h30, depois de diligentes buscas em meio à medonha bagunça da casa de Gain, um investigador descobriu um saco de juta ensanguentado sob um fétido colchão. Dentro havia uma cabeça recém-decepada, 2 pregos grandes, cada um com um laço de barbante amarrado na ponta. Foram introduzidos nos ouvidos. Era a cabeça de Bernice Warden. Eddie Gain ia pendura lá na parede como decoração. Inicialmente, todos supunham que Eddie Gain estivesse operando um abatedor humano, mas durante suas confissões, ele fez uma afirmação que parecia, a princípio, incrível demais para ser verdade. Ele não era, de modo algum, um assassino em massa, insistiu. Sim, ele matou 2 mulheres, Bernice Verden e a dona do bar, Mary Hogan, cuja pele preservada do rosto foi encontrada em meio à coleção macabra de Ed. Já as outras partes de corpos, revelou Ed, haviam sido tiradas de cemitérios locais. Nos 12 anos que se sucederam à morte da mãe, ele fora um ladrão de tumbas, buscando nos mortos o companheirismo que ele não conseguia encontrar entre os vivos. Conforme a definição estrita do termo, Ed Gein não era um serial killer. Ele era um carniceiro. Gein passou o restante de sua vida trancado em hospitais psiquiátricos. Muito antes de morrer de câncer, em 26 de julho de 1984, aos 78 anos, ele foi imortalizado no filme Psicose, baseado em um romance cujo autor, Robert Bloch, tinha se inspirado no caso de Gein. Seu corpo foi levado de volta a Plainfield para ser enterrado ao lado de sua mãe. Eddie Gein estava de volta ao lugar a que pertencia. John Wayne Gacy. A polícia já tinha feito uma visita a John Wayne Gacy no ano de 1978. Acordado, no meio da noite, por gritos estridentes vindos da casa atrás da sua, um vizinho chamou a polícia. Uma viatura foi enviada à casa de Gacy, em Norwood Park, bairro residencial de Chicago, mas os policiais que questionaram o dono foram embora convencidos de que não havia nada de errado. Então um menino de 15 anos chamado Robert Piest desapareceu. Piest era um estudante brilhante, ambicioso, que trabalhava depois da escola como estoquista em uma farmácia. No dia de seu desaparecimento,
11 de dezembro de 1978. Ele contou à mãe que sairia mais cedo da farmácia para falar com um homem a respeito de um trabalho temporário de verão. O homem era um empreiteiro local. Seu nome era John Wayne Gacy. Informada pelos pais de Pieste que seu filho tinha desaparecido, a polícia investigou os antecedentes de Gacy e descobriu que ele cumpriu pena na prisão 10 anos antes. A acusação era sodomia. A vítima, um menino de 15 anos. Pouco depois, Gacy foi detido e uma equipe de investigadores foi enviada com um mandado de busca, enquanto vasculhavam a casa em busca de pistas. Toparam com indícios cada vez mais comprometedores e sinistros. Revistas pornográficas contendo imagens de sexo entre homens mais velhos e rapazes. Um vibrador incrustado com matéria fecal. E, escondidos por toda a casa e garagem, itens pessoais que claramente pertenciam a garotos adolescentes, como adornos, roupas, carteiras. Eles também encontraram um alçapão em um armário da sala, que dava acesso ao espaço sob a casa. O lugar estava inundado. Depois de drenar o espaço, os investigadores desceram sobre a lama fétida. Lá descobriram nauseantes indícios de crimes hediondos, nacos de carne humana e grande quantidade de ossos, alguns deles já escurecidos e podres, outros cobertos com carne desidratada e embalsamada. Confrontado com essas descobertas, Gacy imediatamente confessou as atrocidades que o marcariam como um dos serial killers mais monstruosos dos Estados Unidos: a tortura e assassinato de 33 garotos ao longo de um período de 6 anos. A notícia parecia inacreditável a princípio, não só devido à monstruosidade dos crimes, que estabeleceram um novo e bizarro recorde, mas também por conta da imagem pública de Gacy. Para o mundo, John Wayne Gacy era um cidadão modelo, um empresário ambicioso e bem-sucedido, que ainda encontrava tempo para se dedicar aos interesses da comunidade e causas beneficentes. Uma de suas atividades favoritas era se vestir como Pogo, o palhaço, e entreter crianças doentes no hospital local. Engajado na política local, ele também era um membro estimado da Câmara de Comércio Jovem. Penduradas na parede de seu escritório pessoal, havia fotografias em que aparece ele cumprimentando o prefeito de Chicago e a primeira-dama Rosalynn Carter. Mas a imagem pintada pelos psiquiatras nomeados pelo tribunal para traçar o perfil de Gacy era bem diferente. Criado por um pai alcoólatra e abusivo, que passava a maior parte do tempo ridicularizando o filho. Chamando-o de maricas, Gacy se tornou um hipocondríaco gorducho, cujas tendências homossexuais eram fonte de uma profunda aversão a si mesmo. Na tentativa de parecer normal, casou-se cedo e instalou-se em Waterloo, Iowa, onde administrava uma franquia do Kentucky Fried Chicken. Mesmo enquanto construía uma imagem impecável, entretanto, ele levava uma vida secreta, como um sedutor e molestador de garotos menores de idade. Preso em 1968 por sodomia, foi sentenciado a 10 anos de prisão. Sua esposa pediu o divórcio no dia da condenação. Gacy demonstrou ser um prisioneiro tão exemplar que recebeu liberdade condicional depois de menos de 2 anos. Mudando-se para Chicago, casou-se novamente e começou a atuar como empreiteiro. Não demorou para que seus impulsos mais sinistros voltassem a se manifestar e de forma ainda mais terrível. Ele se tornou um predador de seres humanos, um sádico ardiloso e sem remorsos que torturava e matava para satisfazer seus caprichos perversos. Embora algumas de suas vítimas fossem conhecidos ou empregados, a maioria eram garotos de programa e jovens fugidos de casa. Gacy às vezes se fazia passar por policial, caçava vítimas no terminal de ônibus ou em uma área local frequentada por gays, conhecida como Boogie House Square. Retornando para casa com o rapaz escolhido, ele
o algemava, sodomizava e torturava durante horas antes de cometer a atrocidade final. O truque da corda. Enrolando uma corda de nylon em volta do pescoço da vítima, Gacy usava o cabo de um martelo para apertar lentamente a corda, atingindo o orgasmo sexual enquanto a vítima era estrangulada até a morte. Quando o garoto já estava morto, Gacy enterrava seus restos no porão. 29 cadáveres decompostos foram recuperados da lama sob sua casa. Com o tempo, Gacy ficou sem espaço e começou a jogar os corpos em um rio nas proximidades. Ele tentou convencer o júri de que sofria de dupla personalidade e não devia ser punido por seus crimes, já que tinham sido cometidos por um alter ego maligno chamado Jack. O júri não aceitou sua alegação de insanidade e, em março de 1980, sentenciou-o à morte. 14 anos se passaram antes que a sentença fosse cumprida. Durante esse tempo, ele produziu um grande número de pinturas grotescamente joviais, muitas delas de palhaços de circo e personagens da Disney, itens cobiçados entre estudiosos e colecionadores deste tipo de coisa. Ele também se orgulhava de sua sinistra celebridade, gabando-se de ter sido tema de 2 livros de capa dura, 31 de capa mole, 2 roteiros, um filme, uma peça off-Broadway, 5 músicas e mais de 5.000 artigos. Pouco depois da meia-noite de 10 de maio de 1994, Gacy foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras foram: "Kiss my ass", beije minha bunda. Inscreva-se para conhecer mais histórias reais de crimes que marcaram o mundo. Ative o sininho e acompanhe os próximos casos.